E se inscreva no canal caso seja novo por aqui. Lembrando também que essa é a versão completa do vídeo, a junção dos dois anteriores, mais a quinta camada e alguns tópicos bônus espalhados pelas outras 4. Tá. Se você já viu alguma das partes anteriores e quiser pular para algum trecho específico, o vídeo foi dividido em capítulos. Legal. Então é o camada 5, né? É isso? Pra quem queria assistir os outros tópicos com react, a gente já postou no YouTube. Tem o react de todas as camadas que ele fez. E essa é a quinta única que a gente não assistiu. Então, quem quiser assistir, canal Corte do Renatinho no YouTube. Fechou? E boa. Abismo. Rapaz. Voltando a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral, Jorginho Paulista, Mano, se for do Vasco, eu acho que tem que passar pano. não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Top. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele Olha perderia aí. 20 pontos e terminaria em Aí não. 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz. Caralho, é o Corinthians com 16 pontos, filho. Porra é essa, mano? O Vasco fez quantos? Inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 39. 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz, e por consequência, ficaria fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso. Top, E como a isso aí equipe é suave. italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, Nice. saiu dos pés dele um dos gols do título Toma. na final. O E é só golaço, tá? presidente do Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. Moleque. Esquece o velho, tá? Essa foi uma frase que ficou muito popular nos Pô, anos... é o que é foda, que tipo, sempre que o Vasco começa a ficar mal de novo, já começa, porra, mas com o Eurico. Ontem eu tava brigando com um moleque no Twitter, brigando não, né? Debatendo, que, mano, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Quer dizer, é tanto ao céu e tanto ao inferno, porque o Eurico, ele foi esse herói vilão durante o tempo todo. Ele teve um auge gigantesco no Vasco, onde o Vasco era respeitado, temido e vencedor. E ele também teve um período onde o Vasco era fragilizado, assim, mal organizado e desrespeitado. Se você para pra ver, além da construção de uma dívida estratosférica que ele deixa pro Vasco, ele também faz o Vasco ser muito mal visto pelos outros clubes, pelos jogadores, acarreta em rebaixamentos do Vasco. Então eu não consigo achar que ele seria a solução, não. Eu lembro perfeitamente do Escudeiro como presente de Natal. Eu lembro perfeitamente da gente ganhando clássicos e caindo de divisão, porque o importante era estar ganhando os clássicos. Então, enfim, acho que o pessoal tem muita memória curta. Ou memória seletiva, né? Porque tem memória boa pro que quer, mas pro que não quer, a rapaziada só oculta, entendeu? de ditadura militar. A Arena era o partido com Miranda. Essa foi uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região,
E o Volta Redonda, que em Ó o 1976 Voltaço. foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. A polêmica do Brasileirão de 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. A final do Campeonato Brasileiro... É uma loucura, mano. Tipo assim, esse Brasileiro de 2005, talvez tenha sido o dos que já passaram mais tempo, o mais polêmico e o que mais gera debate até hoje. Primeiro pelo lance do Felipe, se eu não me engano, que era o goleiro do Corinthians na época, com o Tinga, que é um pênalti claríssimo para cartão vermelho, uma agressão, que se eu não me engano ele dá um segundo amarelo pro Tinga por simulação, expulsa ele do jogo. Acho que é algo nessa linha. E, enfim, os lances são muito, muito claros, né? A gente já viu vários vídeos relacionados a essa situação, tanto do Cartoloco, do próprio Storable Football. É um assunto que por muitos anos vai continuar sendo falado, entendeu? O Brasileiro de 1988 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova, e o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba na porta. Mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0-0 e se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90 minutos. Então vai tomando. Lá vai o Vascão na cena do crime mais uma vez. 6 de março de 1982, Operário e Vasco se enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2-0. E é claro que não venceria se não fosse essa porra do OVNI. Então, mais uma vez, aqui a gente pode ver um caso claro do Vasco sendo prejudicado. Porque o Vasco estava jogando fora de casa e, obviamente, o OVNI estava no estádio da equipe mandante. E ele foi lá justamente para intimidar os jogadores do Vasco que, por medo, temendo pela sua integridade física, entregaram a partida. O Vasco não perde jogo não, mano. O Vasco não perde jogo. No sério, não perde jogo. Mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Claro que não se trata, cara. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão. Porra, que loucura! E o vídeo Somos Vasco! aparenta ter sido gravado mais recentemente. Porra!
Aí vai ver essa porra no Frasqueirão em 2005. Tá aí. Legal, top. Ixi, aí é bad vibe. A final do Campeonato Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. 2 deles, adolescentes de 16 e 17 anos. Tudo teria surgido a partir de uma confusão, e no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. Mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu... Esse aí eu já falo logo, mano. Poupando palavras, eu vou dizer que é um cidadão no mínimo controverso. Eu vou me esquivar de processos aqui, mas José Roberto Wright, saiba que você não é flor que se cheire não, tá ligado? Normalmente e terminou com o título do Flamengo. Caralho, que loucura, 82 pessoas feridas e 3 mortos que eles falaram? No Brasileirão de 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. O Rodrigo, né? Rodrigo Tetinha. A Ponte abriu 2-0. Até Valeu, o Eurico Miranda era um santo também. Mas esse que é o problema da pessoa ser burra, tá ligado? Esse que é justamente o problema. Porque se isso não acontecesse, a burrice no mundo não seria um problema. Mas quando tem uns comentários assim, passa a ser, tá ligado? Porque aí eu leio e aí eu paro o que eu tô fazendo pra responder. O que tem a ver o Eurico Miranda com o José Roberto Wright, cara? Você viu quando a gente tava falando do Eurico Miranda aqui? Algum animal digitar no chat? Ah, mas o José Roberto Wright era flor que se cheire? Não é possível que tu pense, tu digite, tu olhe o que tu digitou, aí tu pense de novo e fale: ah, eu acho que eu tô sendo inteligente. Não tem como. Não tem como. Que é isso, viado? O zagueiro Rodrigo, da Macaca, dedada no atacante Trellis, do Vitória. E, obviamente, foi expulso. Isso tudo... Essa aqui, mano, vou te falar. Como eu posso ser hipócrita aqui? Como é de outro time, mitada. Se fosse no meu time, eu ia querer matar o Rodrigo. Essa é a minha opinião hipócrita acerca dessa situação. Como foi um bagulho avulso, pô, mano, achei engraçado pra caralho. Se é com o Vasco, eu ia ficar possesso, mano. Eu ia querer matar ele. Até que o zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta, lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. E a Ponte abriu 2-0. Até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Trellis, do Vitória. E, obviamente, foi expulso. Isso tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte acabou rebaixada para a segunda divisão. Cara, tava 2-0 com 15 minutos, mano. Brasileiro. Loucura, em 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo, além de vários outros times que também não foram rebaixados. Por isso, o América decidiu entrar na Justiça Comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Mas se você está prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. A CBF, como retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional.
e só voltou para a Série B em 1996. Em Gol Michael Jackson Quinones! 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou no zagueiro. Moleque, tem uma coisa que são inacreditáveis. Não é pra cair, não é pra cair. Quando é pra cair, vai cair, não tem jeito. Goleiro colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos, e esse foi um deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído para a Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, menos de um ano depois. Não esse Michael Jackson, esse continua jogando até hoje. O que morreu. Susto, mano. Caralho, agora ele avacalhou, meu coração parou, mano. Achei que o maluco tinha ido de arrasta, velho. Que porra. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, menos de um ano depois. Vagabundo, mano. Não esse Michael Jackson, esse continua jogando até hoje. O que morreu foi o Michael Jackson cantor. Olha que safado. No ano de 2007, o Bahia estava na Série C pela segunda temporada seguida, o ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a segunda divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0. Resultado esse, suficiente para decretar o acesso do Bahia para a segunda divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Caralho, imagina, mano. Aí é no dia 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante são paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. Tá maluco, o jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. Foi um baque gigantesco para o futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tá maluco, olha isso, viado. Tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, mas foram inocentados. O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores, vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte,
o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 e não só nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na quarta divisão paulista. Os 30 minutos restantes do jogo, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com o São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na internet é o momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media. Caramba, muito pesado, velho. Ah, que isso. Pô, do nada, mudou o clima. Que isso? Brasileirão de 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Top. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor venceu fora de casa por 3-0. Fica curto. Orgulho de vocês até cagando, pô. De que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-1. E vai tomando. E sem ficar de pá, sei lá o que, 9 em 2 jogos. Pô. Tropa do Paraná quer. Pela terceira rodada do Grupo H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá pra saber se esse jogo foi filmado ou transmitido, mas provavelmente sim, e nesse caso os registros estão perdidos. Moleque, 21 cartões vermelhos. E Goiás e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas, 55 do Guarani e 50 da Ponte. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. É bem mais que uma falta por minuto. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi pra prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente... É isso que nós gostamos. O maior número de infrações cometidas em apenas uma partida na história do futebol profissional. E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa. Ah, para. Porque de alguma forma ninguém foi expulso. Mano, imagina tu faz uma aposta hoje, em cartão amarelo, cartão vermelho, o jogo tem 105 faltas, ninguém é expulso e só pinga 3 amarelos, 2 pra um lado e 1 pro outro. Impossível isso aqui. E olha que só o volante Roberto da Ponte Fábio Luciano Preta fez 10 faltas. E esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis naquela partida. Pô, o juiz tava brincando. Ah, olha aí. Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate, cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas, mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. E o Vasco, mais uma vez, foi solidário, pô, e se sensibilizou com a situação, não ganhou o jogo justamente para que eles pudessem ser coroados no final. Eu já falei, você pode ver, todas as derrotas do Vasco tem uma situação assim que fez o Vasco perder o jogo propositalmente. Se o Vasco jogar sério, filho, ninguém bate frente, pode ver, legal, mano. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017.
Na segunda camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito. Mas sua história não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, com os dizeres Romildo inocente mais punido, e nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após... O maluco é gangsta, filho! 15 anos de carreira. E tem que ser dito em grande estilo. Não fiz nada e fui punido pela CBF. Estou enojado igual vocês, torcedores. Nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha. Que isso? Tem que respeitar, mano! Sabe, desrespeitado. Estou desmotivado, sinceramente. Abandono minha carreira a partir de hoje. Sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dar um respaldo melhor para a arbitragem paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi uma vergonha. Mano, o maluco tem... Exatamente, o maluco tem 2 perus, mano. Que isso? O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. O regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate. E essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro... O maluco tampando a porrada, filho. Tentou agredir o árbitro após a não marcação de um pênalti. Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato. Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro. Com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Peraí, eu não entendi essa parte. O deles? Que em contrapartida atuava com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela... O Cruzeiro atuava com um jogador que não podia estar atuando e ele fez um gol que foi teoricamente mal anulado. Final, pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Caralho, que doideira, viado. Entre os vários cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, um dos mais característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jaconi. Esse acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio intenso da Serra Gaúcha, aliado à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, dificultando até mesmo a visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Dito isso, estádio fodão. Estádio fodão, não tem jeito. Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Isso mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto para fora. Segundo a polícia,
A cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Na última rodada do Brasileirão de 2000... olha aí, a babaquice. Ó a babaquice. Marquise Day é babaquice. Admiro o canal, pô, já passaram feedback positivo sobre os nossos reacts. A Marquise Day? E aí, como é que vai? 2008, o Vasco recebeu vitória em casa, valendo sua permanência na Série A, e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube, e certamente doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário. Um torcedor subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida, em rede nacional. A polícia... Jamais vou falar que o cara tá certo. Jamais. Sempre vou ser contrário a esse tipo de situação aqui. Mas, viado, existe um nível de capacidade que o esporte tem como mexer positivamente, mas também negativamente com as pessoas, né? É claro que isso aqui não é saudável, mas é muito louco você perceber como tem gente que, sabendo como é a paixão, e eu não tô usando isso aqui, esse exemplo específico não, tá? Isso aqui é uma demonstração do quanto as pessoas se envolvem emocionalmente, só que aqui de uma forma não saudável, obviamente. Mas, moleque, é bizarro você pensar como é notório e de conhecimento público o quanto as pessoas se envolvem e o quanto o futebol faz parte da vida das pessoas e que ainda assim um monte de dirigente consegue brincar. Eu não tô falando errar. Errar acontece. Mas brincar com a parada, tá ligado? Tratar num sabendo a responsabilidade que tem, mano. É muito louco, velho. O que algumas pessoas são capazes de fazer, velho. Que é isso? Porque o time tá perdendo, mano. Bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, felizmente... graças a Deus não aconteceu nada, né, mano? Graças a Deus os bombeiros agiram rápido, convenceram o rapaz. Mas eu lembro que, mano, nessa situação já tinha gente abrindo bandeira na parte de baixo pra se o cara chegasse a finalizar o ato ali, ele não morresse. Mas é uma situação muito absurda, velho. Tá ligado? Ele foi salvo e sobreviveu. E, infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. Ah, que isso. Aí é o que eu falo, você tá desvirtuando o assunto. Você tá falando sobre a Marquise. O que tem a ver com o que aconteceu em 2015? Pô? Isso aqui foi 2008. Aí não, velho. Aí não. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a SA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai se fazer quase um ano. Isso que é...
que o time fica numa situação muito ruim pra se defender, né, mano? Não, mano, nós não tava de sacanagem não, mano. Foi isso que aconteceu mesmo. Tomamos 5 na cabeça e é isso. Normal, filho. Vambora, segue o baile. A gente é ruim, mas a gente não é desonesto, pô. Dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada pra surpresa de 0 pessoas. Óbvio. Isso aí é loucura. Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o clube mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha um acesso na mão. Bastava vencer o Lanterna e já rebaixado ABC. Bora, ABC! Mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno. Com todo respeito, isso aqui é teoria, história pra boi dormir. Pode parecer que faz sentido, e realmente até faz sentido. Então, pô, por exemplo, quem acompanhou 2024 sabe que não foi tirada de pé do Novo Horizontino. Os caras tentaram, mano, e patetaram, viado. Entendeu? O Botafogo não perdeu o título porque ele tirou o pé. Pipocou, mano. Entendeu? Tem coisa, isso acontece no futebol. A pipoca é algo que existe desde que o mundo é mundo no futebol. Liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso escorrer de suas mãos. Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros. Mas aí cada um acredita no que quiser. Eu acredito que são pipoqueiros. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro. E o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0-0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. Caralho! O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, porém não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1-0 até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense. Porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente
pelo seu 1 gol de saldo a mais. Que isso, Segundo o árbitro que rapaz? apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Ufa, Tá aí. chegamos final. Mano, o canal é muito pica. Não tem jeito não, mano. Tem que respeitar.